Ele parou a carroça para dar água a uma grávida na estrada, e quando ela ergueu o rosto, o mundo inteiro desabou. Era a mulher que ele tinha expulsado de casa, e o filho que ela carregava era dele. Nas terras do interior brasileiro, onde o sol queima a pele e a poeira cobre os caminhos, havia um tempo em que as estradas de terra contavam histórias que ninguém queria ouvir. Era o Brasil antigo, onde as fazendas se estendiam por léguas e léguas, e os homens mediam sua honra pelo trabalho das mãos e pela palavra dada. As cercas de madeira dividiam não apenas terras, mas também destinos. E entre essas divisas, entre o pó que subia dos cascos dos cavalos e o silêncio pesado das tardes de calor, viviam pessoas com suas verdades, suas mentiras e suas dores guardadas no peito. Naquele tempo, um homem chamado Gabriel era conhecido como fazendeiro justo. Suas terras eram prósperas, seus cavalos eram fortes e sua palavra valia mais do que um contrato assinado. Mas havia uma ferida nele que ninguém via. Uma ferida que tinha nome, rosto e memória. Uma ferida que ele tentava esquecer ao lado de uma nova companheira, enquanto a carroça seguia devagar pelas estradas empoeiradas rumo à cidade para vender a colheita. Era final de tarde quando tudo mudou. A luz dourada do sol poente pintava a paisagem de tons quentes e as árvores esparsas projetavam sombras longas sobre a estrada. Gabriel segurava as rédeas com firmeza, ao lado de Clara, uma mulher de sorriso suave e olhos confiantes, que tinha trazido de volta um pouco de paz ao seu coração inquieto. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. E foi ali, naquela curva da estrada de terra, que o passado veio ao encontro do presente. E nada voltaria a ser como antes. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está assistindo essa história. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. A carroça seguia em ritmo lento pela estrada empoeirada. Os 2 cavalos negros puxavam o peso com tranquilidade e o som das rodas de madeira sobre a terra compactada era o único barulho que quebrava o silêncio da tarde. Gabriel segurava as rédeas com as mãos calejadas, o chapéu de aba larga protegendo o rosto do sol que ainda queimava forte. Ao seu lado, Clara arrumava o lenço na cabeça e observava a paisagem com aquele olhar sereno de quem tinha encontrado um lugar para pertencer. "Vai esfriar logo", disse Clara, apontando para o horizonte onde o sol começava a descer. "A gente chega na cidade antes de escurecer." Gabriel assentiu em silêncio. Não era homem de muitas palavras, e Clara já tinha aprendido a respeitar seus silêncios, mas havia algo nele naquele dia. Uma inquietação que ela não conseguia nomear, como se o coração dele soubesse de algo que os olhos ainda não tinham visto. Foi então que a figura apareceu na estrada à frente. Uma mulher caminhava sozinha, puxando uma vaca malhada pela corda. A barriga era grande, arredondada, impossível de ignorar. Ela estava grávida, muito grávida, e caminhava devagar, com passos pesados, o vestido simples colado ao corpo pelo suor, os pés descalços cobertos de poeira vermelha. O sol batia em cheio nela, sem piedade, e não havia sombra por perto. "Meu Deus", murmurou Clara, levando a mão ao peito. "Aquela mulher, ela está grávida e sozinha no sol." Gabriel puxou as rédeas instintivamente, fazendo a carroça parar. O coração dele apertou. Não sabia por quê. Apenas sentiu algo errado, algo pesado no ar. "Vou ver se ela precisa de água", disse ele, descendo da carroça com movimentos rápidos. Clara pegou o cantil que estava aos pés do banco e estendeu para ele. Vai rápido. Ela parece exausta." Gabriel caminhou em direção à mulher, o cantil na mão, o chapéu jogando sombra no rosto. A poeira subia dos seus passos, o coração batia mais rápido do que deveria. E então,
Quando estava a poucos metros de distância, ele falou: "Moça, a senhora precisa de água?" A mulher parou, virou-se devagar, e quando o rosto dela encontrou a luz do sol, Gabriel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Era Helena, sua ex-esposa. A mulher que ele tinha expulsado de casa 6 meses atrás. A mulher que ele tinha jurado nunca mais ver. A mulher que agora estava ali, grávida, sozinha, caminhando como um animal ferido pela estrada de terra. O cantil quase caiu da mão dele. Helena. A voz saiu rouca, quebrada, como se tivesse atravessado um deserto inteiro para chegar até ela. Helena ergueu o queixo. Os olhos dela, antes tão brilhantes, agora estavam vazios, cansados. Mas ainda havia algo ali, algo que não tinha morrido completamente. Orgulho, dor, talvez as duas coisas juntas. Gabriel, a voz dela era fria como pedra. Não esperava te ver de novo. Ele ficou parado, sem conseguir falar. O mundo inteiro tinha parado. A carroça atrás dele, Clara esperando. Os cavalos respirando. Tudo congelado naquele instante impossível. Você tá grávida. As palavras saíram sem pensar, como se ele precisasse dizer em voz alta para acreditar. Tô. Helena colocou a mão na barriga, num gesto instintivo de proteção. E não é da sua conta. De quem é? A pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. E imediatamente ele se arrependeu, porque viu a dor cruzar o rosto dela como uma lâmina. Helena não respondeu. Apenas olhou para ele com aquele olhar que dizia tudo. Você me expulsou. Você me jogou fora, como se eu fosse nada. E agora quer saber? Gabriel abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum, porque no fundo mesmo, ele sabia. Ele sempre soube. Aquele filho era dele. Clara desceu da carroça, aproximando-se devagar. Ela tinha visto tudo, tinha entendido tudo, e quando ficou ao lado de Gabriel, ela tocou no braço dele com suavidade. Gabriel. Quem é ela? Ele engoliu seco. É Helena, minha ex-esposa. Clara ficou em silêncio por um momento. Então olhou para Helena, para a barriga dela, para os pés descalços cobertos de poeira, e algo mudou no olhar de Clara. Não era raiva, não era ciúme, era compaixão. Ela precisa de água, disse Clara, baixinho, e de um lugar para descansar. Helena ergueu a mão, recusando. Não preciso de nada de vocês. Você está grávida e sozinha no meio da estrada, disse Clara, com firmeza gentil. Aceita a água, pelo bebê. Aquilo quebrou alguma coisa em Helena. Ela olhou para Clara, depois para Gabriel, e finalmente assentiu. Pegou o cantil com as mãos trêmulas e bebeu. Bebeu como quem não bebia há horas. Bebeu como quem tinha esquecido o que era ser cuidada. Quando terminou, ela devolveu o cantil e limpou a boca com as costas da mão. Obrigada, murmurou. E então começou a caminhar de novo, puxando a vaca pela corda. Espera, Gabriel deu um passo à frente. Espera, Helena, para onde você vai? Não importa. A voz dela era dura, mas tinha uma rachadura no meio. Longe daqui. Você não pode caminhar assim. Você está grávida, o sol está forte, Você não tem direito de se preocupar comigo agora, Gabriel. Helena virou-se para ele e os olhos dela estavam úmidos. Não tem direito nenhum. E então ela seguiu caminhando, devagar, pesadamente, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Gabriel ficou parado, vendo ela se afastar, e algo dentro dele se partiu. Algo que ele achava que já estava quebrado. Mas não, ainda tinha mais. Sempre tinha mais. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Gabriel voltou para a carroça como um homem perdido. As pernas se moviam, mas a cabeça estava longe. Clara subiu em silêncio ao lado dele e por um longo tempo nenhum dos dois falou.
Um carroça seguiu devagar pela estrada, mas Helena já tinha desaparecido numa curva, levando consigo o peso de uma verdade que ele não queria encarar. Gabriel! Clara finalmente quebrou o silêncio. A voz dela era suave, mas firme. Aquele bebê é seu? Ele não respondeu imediatamente. Os dedos dele apertaram as rédeas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu não sei. Você sabe. Clara virou-se para ele, e o olhar dela era direto, sem acusação, apenas verdade. Você sabe, Gabriel. Eu vi no seu rosto. Ele fechou os olhos por um momento. O sol já estava mais baixo, tingindo tudo de laranja e vermelho. Eu a expulsei de casa há 6 meses, disse ele, a voz saindo pesada. Achei que ela tinha me traído. E tinha. Eu pensei que sim. Gabriel passou a mão pelo rosto, cansado. Um vizinho. Ele me mostrou coisas. Uma carta. Disse que viu ela com outro homem. Eu fiquei cego de raiva, Clara. Não escutei o que ela tinha para dizer. Só mandei ela embora. Clara ficou em silêncio, processando. Então perguntou baixinho. E agora? Você ainda acredita nisso? Gabriel olhou para a estrada à frente. A poeira subia em nuvens finas e o céu estava ficando escuro. Não sei mais em que eu acredito, admitiu. Mas aquele bebê, se for meu, eu deixei ela sozinha, Clara. Grávida e sozinha. A voz dele quebrou no final e ele desviou o olhar, envergonhado da própria emoção. Clara respirou fundo. A gente precisa descobrir a verdade, Gabriel. Não dá para deixar assim. Como? Você disse que um vizinho te mostrou as provas. Qual vizinho? Benedito. O nome saiu como veneno. Dono das terras ao norte. Sempre teve inveja da minha fazenda. Então talvez a gente devesse conversar com ele. Gabriel olhou para Clara, surpreso. Você está me ajudando? Eu não vou fingir que não dói, disse Clara, e a honestidade dela era crua, sem máscaras. Mas se você fez uma injustiça com aquela mulher, a gente precisa consertar. E se aquele bebê é seu... Bem, então é seu filho, Gabriel. E filho não se abandona. Ele sentiu um nó na garganta. Você é melhor do que eu mereço. Talvez, Clara deu um meio sorriso triste. Mas ainda não terminamos essa história. Vamos até a fazenda do Benedito, amanhã de manhã, e vamos descobrir a verdade. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. Ficou deitado na rede da hospedaria da cidade, olhando para o teto de madeira, vendo o rosto de Helena repetidas vezes. A barriga grande, os pés descalços, o olhar vazio. E a pergunta que não queria calar, e se eu destruí a vida dela por nada? Na manhã seguinte, Gabriel e Clara montaram nos cavalos e seguiram para a fazenda de Benedito. Era uma propriedade menor, com cercas mal cuidadas e um ar de abandono que Gabriel nunca tinha notado antes. Benedito estava na varanda fumando um cigarro de palha quando os viu chegar. Ora, ora, disse ele, com um sorriso largo que não chegava aos olhos. Gabriel, quanto tempo! Gabriel desceu do cavalo sem pressa. Preciso conversar com você. Claro, claro. Entra, aceita um café? Não vim para café. Gabriel parou no pé da varanda, os olhos fixos em Benedito. Vim para falar sobre Helena. O sorriso de Benedito vacilou. Só um pouco. Mas Gabriel percebeu. Helena, sua ex, o que tem ela? Você me mostrou uma carta. Disse que viu ela com outro homem. Eu quero saber de onde veio essa carta, Benedito. Benedito deu uma tragada longa no cigarro. Ué, já te falei. Um conhecido trouxe para mim. Achei que você devia saber. Que conhecido? Não lembro o nome. Benedito. Gabriel subiu os degraus da varanda e a voz dele estava perigosamente calma. Fala a verdade, agora. Benedito se levantou, jogando o cigarro no chão. Cuidado com o tom, Gabriel. Eu só te ajudei. Ajudou. Gabriel deu um passo à frente.
Eu expulsei minha esposa grávida de casa por causa do que você me mostrou. Se você mentiu para mim... E se eu menti? Benedito cruzou os braços e o sorriso voltou, agora com algo de cruel. O que você vai fazer? Ela já foi embora. Você já perdeu ela. E ali, naquele instante, Gabriel entendeu. A carta era falsa. Tudo era falso. Benedito tinha mentido. Tinha destruído o casamento dele por inveja, por maldade, por diversão. O mundo ficou vermelho por um segundo. Gabriel cerrou os punhos e, por um instante, pensou em fazer algo que nunca poderia desfazer. Mas então Clara apareceu ao lado dele, colocando a mão no braço dele. Gabriel, não vale a pena. Ele respirou fundo. Uma vez, duas, três. Você é um homem miserável, Benedito, disse Gabriel, a voz tremendo de raiva contida. E um dia você vai pagar por isso. Então ele virou as costas e saiu. Clara foi atrás dele. Quando montaram nos cavalos, ela perguntou: E agora? Agora, disse Gabriel, com a voz firme pela primeira vez em meses, eu vou encontrar Helena e vou consertar o que eu quebrei. Você também sentiu esse arrepio. Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Encontrar Helena não foi fácil. Gabriel passou dias perguntando em vilas, fazendas, pontos de parada. Ninguém tinha visto uma mulher grávida sozinha, ou se tinham visto, não falavam. O interior guardava seus segredos com a mesma força com que guardava suas tradições. Mas Gabriel não desistiu. Ele sabia que ela não tinha para onde ir. Não tinha família viva, não tinha dinheiro, e naquele estado, grávida e sozinha, ela precisava de abrigo. Foi numa tarde de chuva fina que ele finalmente recebeu uma pista. Um velho tropeiro sentado debaixo de uma árvore lembrou de ter visto uma mulher grávida pedindo trabalho numa fazenda a 2 dias de viagem dali. Moça quieta, disse o velho, mas com os olhos tristes de dar dó. Gabriel e Clara seguiram até lá. A fazenda era pequena e o dono, um homem de meia idade chamado Josué, os recebeu com desconfiança. O que vocês querem com ela? Perguntou, os braços cruzados. Eu sou o marido dela, disse Gabriel. Ex-marido. Então é você. Josué estreitou os olhos. O homem que a deixou grávida na estrada. Não foi assim. Foi exatamente assim. Josué cuspiu no chão. Ela chegou aqui há 1 semana pedindo trabalho, mal conseguia ficar em pé. Dei um quarto para ela, comida, mas não vou deixar você entrar aqui se for para machucá-la de novo. Eu não vim para machucá-la, disse Gabriel, e a voz dele estava crua de emoção. Vim para pedir perdão. Josué o encarou por um longo momento, então suspirou. Ela está no quarto dos fundos, mas se ela não quiser te ver, você vai embora. Entendido? Entendido. Josué os levou até uma pequena construção de adobe nos fundos da casa principal. Bateu na porta. Helena, tem alguém aqui para te ver. Houve um silêncio. Então a porta se abriu devagar. Helena apareceu, o rosto mais magro, os olhos ainda mais cansados. Quando viu Gabriel, ela tentou fechar a porta, mas ele colocou a mão na madeira. Por favor, disse ele, só me escuta. Só dessa vez. Não tenho nada para escutar de você. Eu sei que você não me deve nada, Helena. Eu sei que eu te fiz um mal que não tem perdão, mas eu preciso que você saiba. Eu descobri a verdade. Benedito mentiu. A carta era falsa. Nunca houve traição. Helena ficou imóvel. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não deixou cair. E isso muda alguma coisa? A voz dela era baixa, mas afiada. Você acreditou nele sem nem me ouvir, Gabriel. Você me jogou fora como se eu fosse lixo. Eu sei. Ele baixou a cabeça envergonhado. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas aquele bebê, ele é meu? Helena colocou a mão na barriga protetora. É. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Então deixa eu consertar isso.
Deixa eu cuidar de vocês. Eu não preciso de você, mas nosso filho precisa. Ele deu um passo à frente. Eu errei, Helena. Errei de um jeito que não tem volta. Mas eu não vou errar de novo. Não vou deixar meu filho crescer sem pai. Helena olhou para ele, e pela primeira vez, algo quebrou naquela armadura de gelo. Você acha que é só voltar e tá tudo bem? Que eu vou te perdoar e voltar a ser sua esposa como se nada tivesse acontecido? Não. A voz dele era firme. Eu não espero isso. Eu não mereço isso. Mas eu quero estar perto do meu filho. Quero que ele tenha um pai. E quero que você tenha o que precisa. Clara, que tinha ficado em silêncio até ali, se aproximou. Helena, disse ela com suavidade, eu sei que você não me conhece, mas eu vi você naquela estrada, e eu vi o que você está passando. Não é sobre Gabriel, é sobre você, sobre o bebê. Você não precisa estar sozinha nisso. Helena olhou para Clara surpresa. Você é a namorada dele? Era. Clara sorriu triste. Mas algumas coisas são maiores que a gente. E esse bebê, ele merece ter um pai, mesmo que o pai seja um idiota. Gabriel olhou para Clara, incrédulo. Clara? Vai. Ela fez um gesto para ele se afastar. Vai cuidar da sua família, Gabriel. Eu vou ficar bem. Ele sentiu um nó na garganta. Você tem certeza? Tenho. E então ela se virou e saiu, deixando Gabriel e Helena sozinhos. Se fosse você, aceitaria esse pedido de perdão? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Helena não aceitou Gabriel de volta, não imediatamente. Ela deixou claro que não voltaria a ser sua esposa, que não moraria com ele, que não fingiria que nada tinha acontecido. Mas por causa do bebê, ela permitiu que ele ajudasse. Gabriel alugou uma casa pequena para Helena na vila mais próxima. Garantiu que ela tivesse comida, lenha, um teto seguro. Ele visitava todos os dias, mas nunca entrava sem ser convidado. Ficava do lado de fora, trazendo mantimentos, perguntando se ela precisava de algo, e então ia embora. No começo, Helena mal olhava para ele. Aceitava as coisas com um aceno de cabeça e fechava a porta. Mas com o tempo, ela começou a falar. Poucas palavras, frases curtas, mas era alguma coisa. O bebê tá chutando mais, disse ela uma tarde, a mão na barriga. Gabriel sorriu. É um lutador, então. Ou lutadora. Helena deu um meio sorriso, o primeiro que ele via em meses. Você acha que é menina? Não sei, mas queria. Ela olhou para longe pensativa. Queria que fosse uma menina forte, que nunca deixasse ninguém a fazer se sentir pequena. Gabriel engoliu seco. Helena, eu... Não. Ela ergueu a mão. Não agora, Gabriel. Não hoje. Ele assentiu e ficou em silêncio. Os meses passaram devagar. Gabriel continuou cuidando de Helena à distância, e aos poucos ela foi abrindo a porta um pouco mais. Permitiu que ele entrasse para tomar café. Permitiu que ele sentasse na varanda. Permitiu que ele conversasse sobre o bebê. Mas à noite, quando Gabriel voltava para a fazenda vazia, ele se deitava sozinho e encarava o teto, sabendo que tinha destruído algo precioso. Clara tinha partido semanas atrás, com um abraço silencioso e um olhar que dizia, cuida bem dela. E agora ele estava sozinho com o peso da própria culpa. Uma noite, ele recebeu uma visita inesperada. Josué, o fazendeiro que tinha acolhido Helena, apareceu na porta dele. Posso entrar? Claro! Gabriel o convidou para dentro. Josué se sentou, tirando o chapéu. Vim falar sobre Helena. Gabriel ficou tenso. Ela tá bem? Tá, mas vim falar sobre você. Josué o encarou. Você tá fazendo a coisa certa, rapaz. Tá pagando sua dívida. Mas tem uma coisa que você precisa entender. O quê? Helena nunca vai te perdoar completamente. Não do jeito que você quer. Josué suspirou. Algumas feridas não fecham, Gabriel.
Elas cicatrizam, mas a marca fica. E você vai ter que viver com isso. Eu sei. Sabe mesmo? Josué se inclinou para a frente. Porque eu já vi homem na sua situação achar que se fizer tudo certo, a mulher vai voltar. Mas não é assim que funciona. Helena vai deixar você ser pai, vai deixar você estar perto do seu filho, mas ela nunca vai ser sua esposa de novo. Você está pronto para aceitar isso? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. Tô, porque ela merece mais do que eu posso dar. E se tudo que eu puder ser é um pai presente, então é isso que eu vou ser. Josué o observou, então assentiu, satisfeito. Bom, então você aprendeu. Você concorda com ele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Foi numa noite de lua cheia que tudo mudou. Gabriel estava na fazenda quando recebeu o recado. O menino que trabalhava na vila chegou correndo, ofegante. Seu Gabriel, a dona Helena, o bebê, tá nascendo. Gabriel não pensou duas vezes. Montou no cavalo mais rápido e galopou pela estrada de terra como se o mundo estivesse pegando fogo. O vento batia no rosto dele e o coração martelava no peito. Por favor, que ela esteja bem. Que os dois estejam bem. Quando chegou à casa, a parteira já estava lá. Dona Marta, uma mulher idosa de mãos firmes e olhar sábio. Ela estava na porta, limpando as mãos num pano. Como ela tá? Perguntou Gabriel, descendo do cavalo antes mesmo de ele parar completamente. Calma, rapaz. Dona Marta colocou a mão no ombro dele. Ela tá bem. O bebê tá nascendo, mas essas coisas levam tempo. Posso entrar? Não. A voz de Helena veio de dentro, fraca, mas firme. Não quero ele aqui. Gabriel sentiu uma facada no peito, mas assentiu. Tá bem, eu fico aqui fora. E ele ficou. Sentado nos degraus da varanda, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa, rezando para todos os santos que conhecia. As horas passaram devagar, e o som de Helena em trabalho de parto era como uma lâmina cortando a noite. Até que, finalmente, um choro ecoou pela casa. Um choro forte, saudável, cheio de vida. Gabriel se levantou, o coração quase saindo pela boca. Dona Marta apareceu na porta, sorrindo. É um menino, e tá forte como um touro. Gabriel sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que estava chorando. E Helena, cansada, mas bem, ela quer te ver. Ele entrou devagar, como se pisasse em terreno sagrado. Helena estava deitada na cama, pálida, suada, exausta. Mas nos braços dela, enrolado numa manta, estava o bebê. Pequeno, vermelho, perfeito. Helena, a voz dele falhou. Ela olhou para ele e pela primeira vez em meses não havia raiva nos olhos dela, apenas cansaço. E algo parecido com paz. Quer segurar ele? Gabriel se aproximou devagar como se tivesse medo de quebrar o momento. Helena estendeu o bebê para ele e quando Gabriel o segurou nos braços, algo dentro dele se desfez completamente. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Ele é lindo, sussurrou Gabriel a voz embargada. É. Helena se recostou na cama, fechando os olhos. Ele é seu filho, Gabriel, e você vai ser pai dele. Mas entenda, eu não sou sua esposa. Não mais. Eu sei. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos. E eu aceito isso. Aceito o lugar que você me der. Só obrigado por deixar eu estar aqui. Helena não respondeu. Apenas assentiu, cansada demais para mais palavras. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Os primeiros meses de vida do bebê foram difíceis. Helena se recuperou do parto, mas o cansaço de cuidar de uma criança sozinha pesava sobre ela. Gabriel vinha todos os dias, trazendo o que podia. Lenha, comida, ajuda com a casa. E aos poucos, Helena permitiu que ele segurasse o filho, trocasse as fraldas, acalmasse o choro. O menino se chamava Miguel, um nome que Helena tinha escolhido sozinha,
E Gabriel tinha aceitado, sem questionar. Ele não tinha direito de escolher, sabia disso. Mas toda vez que segurava Miguel nos braços, sentia que estava recebendo uma segunda chance, uma chance de ser melhor, de ser presente, de ser o pai que ele não tinha tido. Ele tem seus olhos, disse Helena uma tarde, enquanto amamentava Miguel. Gabriel olhou para o filho e viu os mesmos olhos escuros, atentos. É verdade. E sua teimosia também. Ela deu um meio sorriso. Não para de chutar. Gabriel riu, e o som era estranho. Fazia tanto tempo que ele não ria de verdade. Desculpa por isso. Helena ficou em silêncio por um momento. Então disse baixinho: Gabriel, eu não sei se algum dia vou te perdoar completamente. Ainda dói. Ainda machuca pensar em como você me jogou fora. Eu sei. Mas... Ela olhou para Miguel, e o olhar dela amoleceu. Mas eu vejo como você tenta. Vejo como você cuida dele. E isso importa. Gabriel sentiu um nó na garganta. Obrigado. Eles ficaram em silêncio, apenas observando Miguel, que dormia tranquilamente nos braços da mãe. E naquele momento, havia uma paz estranha. Não era perdão completo, não era reconciliação, mas era algo, um começo, um fio fino de esperança. Meses se transformaram em anos. Miguel cresceu forte e saudável, aprendeu a engatinhar, a andar, a falar. E Gabriel esteve presente em cada passo. Não como marido de Helena, mas como pai de Miguel. Ele tinha sua própria casa na fazenda, e Helena tinha a dela na vila. Mas todos os dias ele vinha, e todos os dias ela o recebia. Eles nunca voltaram a ser marido e mulher, nunca dividiram a mesma cama, a mesma mesa, a mesma vida, mas dividiram o filho. E isso, de alguma forma, era suficiente. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas. Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. Miguel tinha 5 anos quando perguntou pela primeira vez: Mãe, por que você e o pai não moram juntos? Helena estava preparando o jantar, e a pergunta a pegou de surpresa. Ela parou, a faca suspensa no ar, então respirou fundo. Porque às vezes as pessoas não conseguem viver juntas, meu filho. Mas isso não significa que a gente não te ama. Mas o Joãozinho da escola, o pai e a mãe dele moram juntos. Eu sei. Helena se ajoelhou na frente dele, segurando o rosto do menino com as mãos. Mas cada família é diferente, Miguel. E a nossa é assim. Você tem um pai que te ama e vem te ver todo dia. E tem uma mãe que te ama mais que tudo no mundo. Tá bom? Miguel pensou por um momento, então assentiu. Tá bom. Mas a pergunta ficou no ar, pesada como uma nuvem de chuva. Naquela noite, quando Gabriel veio buscar Miguel para um passeio a cavalo, Helena o chamou. Gabriel, posso falar com você? Claro. Eles se sentaram na varanda, enquanto Miguel brincava no quintal com um cavalinho de madeira que Gabriel tinha feito para ele. Ele perguntou por que a gente não mora junto, disse Helena. Gabriel ficou em silêncio, observando o filho. O que você falou? Que cada família é diferente, que a gente ama ele do mesmo jeito. É verdade. Helena olhou para ele. Mas um dia ele vai querer saber a verdade inteira, Gabriel. E eu não sei o que dizer. Bom, falar a verdade. A voz dele era firme. Fala que o pai dele foi um idiota, que acreditou em mentiras, que machucou a mãe dele de um jeito que não tem conserto e que está passando o resto da vida tentando ser melhor. Helena ficou surpresa com a honestidade crua. Você tem certeza? Tenho. Gabriel olhou para ela. Eu não quero que ele cresça achando que está tudo bem. Eu quero que ele aprenda com os meus erros, que seja melhor do que eu fui. Helena assentiu devagar. Tá bem. Quando ele for mais velho, a gente conta.
Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. Miguel tinha 10 anos quando descobriu a verdade. Não porque alguém contou, mas porque ouviu sem querer. Ele estava voltando da escola quando passou pela casa do velho Josué e ouviu vozes. Reconheceu a voz do pai e a voz de Josué. Você acha que fez o certo? Perguntava Josué. Não sei se fiz o certo, respondia Gabriel. Mas fiz o que pude. Helena nunca me perdoou completamente. E eu não culpo ela. O que eu fiz foi imperdoável. Miguel parou, escondido atrás da cerca, o coração batendo rápido. Você a expulsou grávida por causa de uma mentira, disse Josué. É difícil perdoar algo assim. Eu sei, e eu vou carregar isso até morrer. Mas pelo menos Miguel tem um pai, mesmo que seja um pai quebrado. Miguel sentiu o mundo girar. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente. O pai tinha feito algo terrível com a mãe. Tinha-a expulsado, tinha acreditado em mentiras. Ele correu para casa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Gabriel chegou para o jantar, Miguel não quis olhar para ele. Miguel? Chamou Helena preocupada. O que foi? Nada. Não é nada. Ela se ajoelhou na frente dele. Fala para a mãe. É verdade que o pai te expulsou de casa? A pergunta saiu como uma acusação. Helena ficou paralisada. Olhou para Gabriel, que tinha ficado pálido. Miguel, lhe começou Gabriel. É verdade? Miguel se virou para ele, os olhos vermelhos. Você fez isso com a minha mãe? Gabriel engoliu seco. Então assentiu, devagar. É verdade, eu fiz. Por quê? Porque eu fui um idiota. Porque eu acreditei em mentiras. Porque eu não escutei sua mãe quando ela tentou me dizer a verdade. A voz dele estava embargada, mas firme. E não tem desculpa, Miguel. Não tem justificativa. Eu errei. Errei de um jeito que não tem volta. Miguel ficou em silêncio, as lágrimas caindo. Então disse com a voz quebrada, você machucou ela. Eu sei. Eu te odeio. As palavras cortaram como facas, mas Gabriel não recuou. Eu entendo. E você tem todo o direito de me odiar. Miguel correu para o quarto, batendo a porta. Helena olhou para Gabriel e havia dor nos olhos dela, mas também havia algo mais. Compreensão. Ele precisa de tempo. Eu sei. Gabriel se sentou, colocando a cabeça nas mãos. Eu sabia que esse dia ia chegar, só não esperava que doesse tanto. Helena se sentou ao lado dele, e pela primeira vez em anos ela tocou a mão dele, só por um momento. Você fez o que pôde, Gabriel, e ele vai entender, um dia. A verdade está aqui, e agora? Comente o que você faria no lugar dela. Miguel passou semanas sem falar com Gabriel, e Gabriel respeitou o silêncio. Continuou vindo todos os dias, trazendo comida, ajudando na casa, mas não forçava a conversa. Apenas ficava ali, presente, esperando. Até que um dia Miguel apareceu na fazenda. Gabriel estava consertando uma cerca quando viu o filho se aproximar, devagar, as mãos nos bolsos. Miguel. Gabriel largou o martelo. Você está bem? Não sei. Miguel chutou uma pedra. Eu conversei com a mãe, sobre tudo. E? Ela disse que você errou. Mas também disse que você passou os últimos 10 anos tentando consertar. Miguel olhou para ele. É verdade? É. Gabriel se ajoelhou, ficando na altura do filho. Miguel, eu não posso mudar o que eu fiz. Não posso voltar no tempo e fazer diferente. Mas posso te prometer uma coisa. Eu vou passar o resto da vida tentando ser o pai que você merece, mesmo que você nunca me perdoe. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou, você ama ela ainda? A mãe? Gabriel respirou fundo. Eu nunca parei de amar sua mãe, mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes a gente quebra as coisas de um jeito que não tem conserto. E a gente tem que viver com isso.
Isso é triste. É, Gabriel concordou, mas é a verdade. Miguel olhou para o chão, então de volta para Gabriel. Você pode me ensinar a consertar essa cerca? Gabriel sentiu um nó na garganta. Era pequeno, era apenas uma pergunta, mas significava tudo. Claro, vem cá. E ali, trabalhando lado a lado na cerca quebrada, pai e filho começaram a construir algo novo. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era um começo. Você aceitaria esse final? Nos diga, e fique para o epílogo. 5 anos se passaram. Miguel tinha 15 anos agora, quase um homem, alto, forte, com os olhos do pai e a determinação da mãe. Ele passava os fins de semana na fazenda com Gabriel, aprendendo a cuidar da terra, dos cavalos, da vida que pulsava naquele lugar. Helena continuava na vila, vivendo sua vida com a dignidade que nunca tinha perdido. Ela tinha um pequeno negócio de costura e era respeitada por todos. Nunca se casou de novo, não porque não teve oportunidades, mas porque escolheu assim. Sua vida era dela e só dela. Gabriel também nunca se casou de novo. Ele tinha tentado, uma vez, anos atrás, mas não conseguiu. Porque no fundo mesmo, ele sabia que uma parte dele ainda pertencia a Helena. E sempre pertenceria. Era uma manhã de sábado quando Gabriel ensinou Miguel a montar o cavalo mais novo da fazenda. Um garanhão preto, forte, com temperamento difícil. Com calma, disse Gabriel segurando as rédeas. Ele precisa confiar em você primeiro. Miguel montou com cuidado, e quando o cavalo começou a andar, ele sorriu. Consegui. Conseguiu. Gabriel sorriu de volta, orgulhoso. De longe, na varanda da casa da vila, Helena observava. Ela tinha vindo para a fazenda naquele dia, algo raro, mas necessário. Precisava falar com Gabriel sobre os planos de Miguel de estudar na cidade. E enquanto esperava, ela os observou. Pai e filho, juntos, rindo. E algo dentro dela, algo que tinha ficado quebrado por tanto tempo, finalmente encontrou um lugar de descanso. Ela não tinha perdoado Gabriel completamente. Talvez nunca perdoasse, mas tinha encontrado paz, e isso, descobriu ela, era mais importante. Quando Gabriel trouxe Miguel de volta, ele viu Helena na varanda. Os olhos deles se encontraram, e por um momento o tempo parou. Não havia mais raiva, não havia mais mágoa, apenas um reconhecimento silencioso. Nós sobrevivemos. Nós seguimos em frente. Oi, mãe! Miguel correu para abraçá-la e ela o envolveu nos braços, sorrindo. Gabriel ficou para trás, observando. E foi ali, entre o pó da estrada e a luz suave da tarde, que ele compreendeu. Nem toda dor vira memória. Parte dela vira raiz. Parte dela vira a base do que a gente se torna. Ele tinha destruído algo precioso, mas no meio das ruínas tinha aprendido a construir de novo. Não o que era antes, mas algo novo, algo honesto, algo real. E talvez, no final das contas, fosse isso que importava. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.